Olá, bom dia! Hoje continuamos o nosso propósito de oração, amém? Continuamos orando para que Deus nos ensine o que nós temos que aprender neste período. Nós estamos orando a palavra do Senhor, orando e falando com Deus, né? Oração é diálogo. Oração onde que só uma parte fala não é oração. Diálogo onde só uma parte fala não é diálogo, amém? Então, Deus fala conosco e nós falamos com Ele. Ele deu diversos temas de oração até agora. Separamos por fases esses temas de oração. Já oramos por cura e libertação. Já oramos por consolação do Espírito Santo. E já cremos que o Espírito Santo nos consolou, nos curou e libertou. Agora seguimos o que nós deveríamos aprender de Deus para evitar lutas como essas que estão acontecendo com o isolamento social, com a quarentena, para evitar lutas como essas e para estar mais fortes para enfrentar esse tipo de luta, amém? E tantas outras que seguem na vida, né? Porque essa é uma luta coletiva, mas quantas lutas pessoais nós temos, não é verdade? Então, hoje a palavra do Senhor está em Isaías capítulo 59, versículo 1. Está bem? Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Muitos, logo quando estourou a pandemia, a primeira coisa que muitas pessoas da população fizeram foi questionar Deus. Foi questionar até os evangélicos, né? Por que eles não curam para que Deus tire este mal? Por que eles não oram para que Deus tire este mal? Por que eles não... Olha, esse tipo de questionamento não move a mão de Deus e não move o evangélico a orar, não. Porque eu tenho uma coisa para dizer: Deus não precisa provar nada, para ti nem para mim. Assim como evangélico nenhum tem que provar nada, nem para ti nem para mim. Se tu não crê em Deus e não crê no evangelho, é a tua alma que vai para o inferno, não é Deus que vai para o inferno, não sou eu, não é evangélico nenhum. Então nós devemos ter ciência que nós somos responsáveis por nós mesmos. Parece que nós estamos acostumados com um tipo de liderança paternalista, excessivamente paternalista, onde que somos sempre protegidos, reprotegidos e nunca repreendidos. Não é assim. Não é assim. Tem coisa errada aí. Nós não devemos ser, né? Não é teu questionamento que move a mão de Deus. Tá? E não é o teu questionamento que vai mover o evangélico a orar. Porque Deus não tem que provar que é Deus para ti nem para mim. Assim como os evangélicos não tem que provar nada nem para mim, nem para ti, nem para ninguém. E nem para nenhuma pessoa. Então, a mão de Deus não está encolhida. Amém? Nunca esteve. Desde o início da pandemia. Desde o início do mundo, a mão de Deus nunca esteve encolhida. O que quer dizer a mão de Deus nunca esteve encolhida? Ele sempre pôde nos ajudar. Né? E sempre quis nos ajudar. Então, o que está acontecendo? Bom, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir. Eu digo uma coisa: antes da pandemia começar, Deus já queria nos salvar da pandemia. Quando a pandemia começou, Deus continuou querendo nos salvar da pandemia e podendo nos salvar da pandemia. Agora que ela está acalmando, Deus está nos conduzindo à vitória. Ele continua podendo e querendo fazer isto. Tá? O problema não está em Deus, não. O problema está em nós. É muito fácil ter um problema que para ti é grande, que para Deus é minúsculo, e começar a jogar esse problema adiante como se esse problema fosse de Deus, e não é. Né? Esse problema fomos nós que trouxemos e Ele que está resolvendo para nós. Tá? E Ele continua não apenas podendo nos ajudar, mas querendo nos ajudar. Amém? O braço dele, ó. A mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir.
Tá? Ele continua querendo nos ouvir e nos ajudar. E podendo nos ouvir e nos ajudar. Amém? Agora o versículo 2, nós lemos um pouquinho antes, nos explica, ontem nós demos uma passada por ele, nos explica por que esse tipo de coisa acontece se nós queremos ser ajudados, Deus quer nos ajudar, mas então, e Deus pode e quer, muitas pessoas até, né, diante do desespero, talvez você diga assim, tá, mas Deus quer e pode me ajudar, né, e eu estou aceitando a ajuda de Deus. Então, o que está acontecendo? Né? Quantas pessoas no leito de morte talvez dissessem assim para elas: olha, e muitas Deus livrou por misericórdia. Mas o que qualquer pessoa diante de um problema extremo que fosse questionada, você quer a ajuda de Deus? A pessoa aceitaria a ajuda de Deus. Ainda que ela se dissesse ateu, ainda que essa pessoa se dissesse satanista, na hora do desespero, ela aceitaria a ajuda de Deus. Se você dissesse assim, olha, Deus pode te ajudar, talvez ela até aceitasse essa ajuda de Deus. Mas o que acontece então, que muitas vezes essa quarentena, essa pandemia, esse problema se alastra por tanto tempo? Se Deus pode nos ajudar, se Deus quer nos ajudar, e se a maioria das pessoas na hora do desespero aceitaria essa ajuda? Então o que está acontecendo? A resposta está no versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Diz aqui, ó. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. E nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Então aqui, ó, nós vemos o título do versículo 59, a confissão da maldade nacional, quer dizer, da maldade de todos. Então nós devemos entender que, embora questionamentos venham, embora a fé de muitos tenha enfraquecido, nós devemos entender que a mão de Deus não está escondida, não está encolhida, o ouvido dele não está surdo.
Mas o que nos separa de Deus e do livramento que Ele pode nos dar, muitas vezes são as nossas iniquidades. Está bem? Muitas vezes são as nossas iniquidades. Amém? Então vamos temer a Deus, buscar viver em santidade, buscar viver, ter cuidado no que falamos, no que pensamos, porque tudo começa na mente, né? Por isso que nós vemos lá em Filipenses, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, de virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Não outra coisa. Deixa eu ver aqui, até vou ler o versículo porque ele é importante, tá? É importante que nós vemos a talento esse versículo, porque nenhum pecado nasce pecado, né? Todo pecado nasce na mente. É Filipenses 4:8, tá? Fala sobre o que nós devemos pensar. Porque toda batalha começa na mente, toda vitória começa na mente, toda derrota começa na mente. Todo pecado começa na mente, toda boa ideia começa na mente, né? Então vamos ler Filipenses 4:8, que também é importante. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou de digno louvor, pensem nestas coisas. Amém? Então nós devemos tomar cuidado no que estamos pensando, devemos levar este conselho do apóstolo Paulo em consideração, amém? Então vamos ao nosso momento de oração, clamando a Deus, agora que já ouvimos dele a palavra, né, que nós devemos não buscar, não culpar, seja quem for, por isso que está acontecendo, e lembrar que o que nos separa de Deus muitas vezes são as nossas iniquidades. O que nos separa de Deus muitas vezes são as nossas iniquidades. O nosso próprio pecado, o nosso pecado e o nosso insistir no pecado, o nosso pecado e a nossa maneira pecaminosa de viver. É isso que nos afasta de Deus. É isso que nos separa de Deus. Amém? Então vamos orar a Deus pedindo por perdão, pedindo por arrependimento, para que Ele nos escute, porque também nós devemos aprender que se em algum momento Deus não está ouvindo as nossas orações, não é porque Ele está surdo, mas é porque tem iniquidade fazendo separação entre nós e Ele. Amém? Senhor Deus, diante de Ti nós estamos e nos colocamos na Tua santa presença. Pai Santo, Pai Eterno, Deus poderoso, nós estamos na Tua santa presença. Pai, a Tua palavra diz que a Tua mão não está encurtada, nem o Teu ouvido está surdo, e nós Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque, Senhor, Tu estás, Senhor, nos ouvindo, Tu pode nos ouvir e Tu pode nos ajudar. Mais do que poder nos ouvir e poder nos ajudar, Tu estás, Espírito Santo de Deus. Tu queres nos ouvir e nos ajudar. Tu estás nos ouvindo e nos ajudando. Pai amado, nós queremos pedir perdão por toda iniquidade, por todo pecado, quer consciente ou inconsciente. Ilumina a consciência do nosso coração, para que nós não venhamos a brincar com o pecado, achando que não é pecado, porque diz na Tua palavra, Senhor, que todo aquele que comer os ovos da áspide morrerá. Todo aquele que brinca com o pecado, assim como aquele que brinca com uma cobra, está arriscando morrer. Então que nós não venhamos a brincar com o pecado, Pai. Pecado mata, pecado não é brincadeira. Assim como ninguém brinca com uma cobra e com ovos de cobra porque mata,
Da mesma forma, não podemos brincar com o pecado porque ele mata. Espírito Santo de Deus, Tu venha nos perdoar de todos os pecados e de todas as iniquidades. Tu venha nos livrar, Senhor, de todo mal, de toda obra das trevas. Tu venha, Senhor, repreender toda a força do mal. Tu venha repreender todas as forças das trevas. Espírito Santo de Deus, nos conduz ao arrependimento. Nos conduz ao arrependimento. Nos conduz ao arrependimento. Espírito Santo de Deus, nos perdoa os nossos pecados e nos conduz ao arrependimento. Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir, Senhor, nos ilumina os olhos do nosso coração, ilumina a nossa consciência, Senhor. Quantos cristãos que se dizem cristãos ou neocristãos ou neoevangélicos pararam de considerar pecado como pecado e estão brincando com uma cobra. Quantos cristãos que pararam de considerar pecado, que estão dando pouca relevância ou estão aprendendo a tolerar pecados como se pecados não fossem. Quantos cristãos estão relevando pecados e atitudes pecaminosas como se não fossem pecados e atitudes pecaminosas e estão brincando com uma cobra, arriscando morrer a qualquer momento. Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa consciência, ilumina os olhos do nosso coração. Ilumina, Senhor, essa barreira que o diabo quer colocar na nossa consciência, para que nós paremos de considerar pecado, pecado. Retira. Perdoa as nossas iniquidades, Senhor, que nós venhamos a achar lugar de arrependimento diante de Ti. Retira, Senhor, todo o mal. Retira todo o mal e retira todas as trevas. Repreende todas as trevas, repreende todo o mal. Espírito Santo de Deus, vem nos encher com Teu amor, vem nos encher com a Tua graça, vem nos encher com a Tua piedade. Espírito Santo de Deus, Pai Santo, Pai Eterno, ó Espírito Santo de Deus, nos enche com Teu amor, com a Tua piedade, com a Tua graça. Pai amado, vem estar repreendendo todas as trevas e toda a força das trevas que tenta nos afligir, Senhor. O Teu braço, Senhor, não está, Senhor. A Tua mão não está curta, o Teu ouvido não está sem ouvir. Então enche o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Enche o nosso coração com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Isso que nos aflige, Senhor, isso que muitas vezes nos tira a paz, para Ti não é absolutamente nada. Para Ti não é absolutamente nada. Então nós clamamos, estende a Tua mão,
nos escuta e nos atende, Senhor. Nós te clamamos, Senhor. Nós te imploramos, Senhor. Nós estamos na tua presença, diante dos reis, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do grande El Shaddai, do Todo-Poderoso. Pai Santo, Deus Eterno, eis-nos aqui como teus filhos, eis-nos aqui como teus servos, enche-nos de ti mesmos, Pai, enche-nos do teu santuário, enche-nos da tua santa graça. Enche-nos do teu amor, para a glória do teu nome, amém? Então guarde essa palavra no nosso coração. Deus pode e quer nos ajudar, mas o que muitas vezes impede que isso aconteça são as nossas próprias iniquidades. Deus quer e pode mudar qualquer situação que você está passando, mas muitas vezes são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que Ele não nos escute. Amém? Deus abençoe.